Olá, querido, seja muito bem-vindo ao canal Manual do Cristão e que juntos nós crescemos com Jesus, caminhamos com Ele, aprendendo a Sua palavra, crescendo na graça e no conhecimento. A palavra que quero compartilhar com você hoje é algo que toda dona de casa, principalmente as mulheres, têm uma preocupação a mais do que os homens, mas quando você vai receber alguém na sua casa, o que você se preocupa, né? Quando toca a campainha, alguém vem sem avisar, quando ligam, né, para você e falam que estão indo na sua casa ou que já estão na frente da sua casa, qual é a preocupação da maioria das pessoas? É se a casa está arrumada ou se a casa está bagunçada. Muitas pessoas elas têm vergonha de mostrar aquilo que está dentro da casa, mostrar aquilo que está, de repente, fora do lugar, que está desorganizado. A palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo hoje é arrumando a casa. E tem uma palavra do Senhor no livro de Isaías 38. Isaías, ele chega até o rei Ezequias. O rei Ezequias estava enfermo e a Bíblia diz que era uma doença, uma enfermidade mortal. Essa enfermidade que Ezequias tinha tido aqui, ela era para a morte. E a palavra que veio para Ezequias foi assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É certo que Isaías não estava falando, Ezequias, lava a louça, arruma a cama, organiza essa sala aí, porque alguém vai vir te visitar. E esse alguém era a morte. É certo que Isaías estava falando aqui sobre a vida do rei Ezequias. Só para você se situar e se colocar talvez no lugar e imaginar, Ezequias aqui ele estava com 39 anos de idade. 39 anos, fazia 14 anos que ele tinha assumido o reinado, com 25 anos ele assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele reinou por 29 anos, então mais para frente nós vamos ver que Deus acrescenta 15 anos ao seu reinado, então posso afirmar que ele estava com 39 anos. Nós não conseguimos entender como uma pessoa jovem, né, com 39, 40 anos, venha a falecer. Né? Nós não conseguimos entender quando pessoas, né, mais jovens, adolescentes, acabam se envolvendo num acidente, acontece uma tragédia. Mas aqui o profeta do Senhor, ele vem e fala a Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá, você não viverá. Se hoje Jesus falasse agora contigo, como que está a sua casa? E aqui eu quero fazer uma analogia e falar que a casa é o nosso coração. Como está o seu coração? Tem alguma coisa bagunçado, desorganizado, fora do lugar? Tem perdão que você não perdoou? Tem pessoas que você não amou? Tem pessoas que você não evangelizou? O que precisa ser feito? Lembro-me do meu sogro, pastor Odair, já em memória, ele tinha um pastor que era junto com ele, né, tinham inaugurado a igreja e caminhavam junto, e esse senhor já internado com muitos anos, né, já acredito que estava não lembro certo a idade dele, mas na casa aí já dos seus 80 anos, e ele falava assim, olha, se Deus me curar, eu vou aí fazer missões, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a obra do Senhor. Sabe, será que você vai esperar chegar a 80 anos, 70, 80 anos para começar a fazer a obra do Senhor, para cumprir o ID do Senhor? Eu entendo que nós precisamos colocar primeiro em ordem a nossa casa, e quando nós colocamos em ordem a nossa casa, colocamos em ordem os nossos filhos, ensinamos eles no caminho do Senhor, então nós podemos completar a carreira que o Senhor tem nos chamado. Nós podemos cuidar das coisas lá de fora, mas é necessário primeiro cuidar das coisas de dentro. Sabe, eu entendo que hoje a correria
né, o dia a dia, você fala com uma pessoa, ela fala, estou correndo, estou na correria, mas será que ela tem parado para ouvir a voz do Senhor e pedido para o Senhor, Senhor, o que é para eu fazer? Eu entendo que as pessoas estão numa correria e numa loucura porque elas estão fazendo muitas coisas que não são chamadas para fazer. Estão buscando preencher muitas lacunas, fazer muitas coisas para se sentirem amadas. E o que Deus espera de nós é que o nosso coração esteja alinhado ao coração dele, que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E quando nós caminhamos pela direção do Senhor e não pelas nossas reações, não pelas nossas necessidades, então nós estamos organizando a casa. Talvez você saia aí de manhã cedo e você nem arrumou a cama. Talvez você saia correndo e não dá tempo de tomar um café da manhã com a sua família, você não volta para o almoço, você não tem um tempo de mesa com o seu cônjuge, com os seus filhos. Sabe, e você fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Vivo aqui em São Paulo, há uma loucura, o trânsito e as pessoas saem muito cedo. Mas o que Deus mais espera de nós é que nós tenhamos tempo em família. Deus constituiu a família e talvez você tenha cuidado mais das coisas que estão fora do que da sua família. Talvez por isso muitas pessoas têm perdido a sua família, muitas pessoas têm se divorciado. Olha para os números de divórcios, quantos divórcios têm aumentado, sem contar aqueles que não entram nas estatísticas, porque agora as pessoas não casam mais no cartório, as pessoas vão morar junto e por elas estarem morando junto, elas não precisam ir lá no cartório e declarar quando elas foram morar junto e quando elas deixaram de morar junto. Está chegando um tempo que o Senhor tem levantado homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar a palavra dele. E hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você que está ouvindo, coloque em ordem a sua casa. Talvez você tenha reclamado das coisas que têm acontecido, mas as consequências de tudo que vivemos é reflexo daquilo que nós plantamos. O que nós temos plantado? Será que nós temos plantado tempo de qualidade com nosso cônjuge, nossos filhos? Será que nós temos ensinado os nossos filhos quão bom, quão agradável é ter um casamento? Quão bom é ter filhos? Sabe, os meus filhos perguntam às vezes para nós, pai, é difícil ser pai? E eu falo para eles, filho, é difícil não ser pai. Porque ser pai é um aprendizado, todos os dias eu aprendo e eu me alegro com vocês. Mas não ser pai, eu não consigo imaginar a minha vida sem os nossos filhos. Sabe, hoje o inimigo distorceu, colocou que filho é um peso, que filho é uma despesa, que as crianças são uma despesa, que a família que tem um filho já é o suficiente, 2 já está extrapolando. E se você falar que tem 3 ou mais, é loucura. Mas a Bíblia diz que filho é a herança do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui nessa palavra de Isaías? Ele fala o seguinte, que quando o profeta chega para ele e fala, coloca em ordem a sua casa. O Ezequias, ele não foi para o seu exército. Ele não mandou matar Isaías, falar assim, olha, essa palavra aí eu rejeito ela, eu vou mandar te matar, você está trazendo uma notícia má para mim. Ezequias, ele não foi buscar os recursos que ele tinha como rei, mas ele olha ali no versículo 2, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias dá as costas para o mundo, para as coisas que o mundo poderia oferecer, para as ferramentas que o inimigo poderia oferecer para ele através do mundo. Ele poderia ir nos médicos, gastar todo o dinheiro que ele tinha como rei,
mas não resolveria o seu problema, porque o seu problema não era externo, era interno. Então Ezequias, ele dá as costas para aquilo que o dinheiro pode comprar, ele dá as costas para aquilo que o mundo pode oferecer, e ele ora, volta o seu rosto para o Senhor. Ele orou ao Senhor, ele orou com um coração sincero, com um coração arrependido. É isso que Deus quer. Quando Deus está falando conosco nessa hora que você está ouvindo aí, seja de manhã, de tarde ou à noite, Deus está falando para você colocar em ordem a sua casa. Não é para você buscar recursos lá fora, não é para você olhar lá fora o que precisa ser colocado em ordem, mas é para você olhar para dentro do seu coração. Assim como Paulo fala para nós, examine o homem a si mesmo. Não é para eu examinar o meu cônjuge, não é para eu examinar o vizinho, não é para eu examinar os meus filhos, é para eu examinar a mim mesmo. E se eu estiver em comunhão com o Pai, eu posso participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu não sei há quanto tempo que você não participa do corpo e sangue de Cristo, ou faz isso apenas como um ritual religioso e não sabe a essência que tem isso por trás. Mas hoje o Senhor está falando, ei, vira o teu rosto para a parede, olha e foca para o Senhor e ora ao Senhor, e o Senhor vai te trazer respostas. Antes que Isaías saísse do pátio da casa de Ezequias, Deus manda ele voltar com uma palavra e com um sinal, dizendo que a sua enfermidade tinha sido curada, que ele tinha sido curado e que Deus estava acrescentando 15 anos. Mas preste atenção numa coisa, Deus, ele acrescentou 15 anos para Ezequias. Eu não sei quanto tempo aquela enfermidade daria de vida para Ezequias, mas Ezequias agora tem 15 anos, mas a ordem que Deus deu para ele colocar em ordem a sua casa não foi revogada. O que acontece é que Ezequias, ele desfruta dos 15 anos, ele come daquilo que é o melhor, ele faz, ele desfruta, ele mostra, ele faz tudo o que ele quer fazer. Porém, ele não coloca em ordem a sua casa. Vemos isso na sucessão, quando o seu filho, com 12 anos, assume o seu lugar como do seu pai. Nós precisamos entender que, além de nós colocarmos em ordem a nossa casa, nós estamos aqui para construir um legado para as próximas gerações. Nós precisamos declarar, ensinar os nossos filhos ao levantar, ao caminhar e ao deitar a palavra do Senhor. Você tem tirado tempo para ensinar os teus filhos a palavra do Senhor? Você tem tirado tempo para fazer um devocional junto com a sua família? Você tem tirado tempo para fazer um culto doméstico, para fazer uma oração? Você tem se achegado à mesa, sentado à mesa com a sua família e conversado, testemunhado das maravilhas que Deus tem feito? Ou quando vocês sentam à mesa, cada um está com um celular e ninguém mais conversa com ninguém? Nós precisamos voltar aos relacionamentos, nós precisamos ter pessoalidade, nós precisamos estar conversando, sentando, abraçando, acariciando, beijando os nossos filhos, o nosso cônjuge. Nós precisamos desse relacionamento, nós precisamos de relacionamento presencial e não virtual. Eu oro agora para que você possa restaurar o seu relacionamento com seus cônjuges. Eu oro para que você possa restaurar o seu relacionamento com seus filhos. Eu oro para que você possa restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Quem sabe faz tempo que você não tem tido um relacionamento sincero, um tempo de qualidade sincero com o Senhor. Até tua oração é corrida. Mas Deus quer hoje que você separe um tempo para Ele, para você colocar em ordem a sua casa. Nós precisamos estar sempre com a casa arrumada, não só quando vamos receber uma visita. Nós precisamos olhar sempre para o nosso coração. A minha oração diariamente junto com a minha esposa é: Senhor, mostra para mim se há algo em mim, se há algum pensamento em mim, se há algo no meu coração que não te agrada. E Ele mostra, e eu posso compartilhar com a minha esposa meus pensamentos, minhas tentações. Quando eu confesso as minhas tentações para minha esposa,
Eu não preciso confessar pecado, porque ela me sustenta, ela me reforça, ela me ajuda em oração para que eu não venha cair na tentação. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele fala: Senhor, não nos leve, não nos deixe ir no lugar aonde vamos ser tentados. O sentido original é esse, para eu não ir aonde eu vou ser tentado. Então eu não preciso ir a um lugar, eu não preciso cair em lugares ou deixar chegar até os meus olhos, meus ouvidos ou minhas mãos algo que eu vou ser tentado. Eu posso buscar os meus olhos, os meus ouvidos e todo o meu corpo a se dedicar em oração para o Senhor. Deus, Ele quer que nós possamos ter liberdade de não esconder os nossos pecados no nosso coração, mas nós possamos abrir, nós possamos ter alguém para compartilhar. Eu falo para os nossos filhos das minhas fraquezas, das minhas frustrações, das minhas tristezas, dos momentos que eu choro. Eu não tenho vergonha de chorar na frente dos meus filhos, porque um homem forte, ele mostra a sua fraqueza, mas um homem fraco, ele esconde as suas fraquezas para se parecer forte. Quem você é? Um homem forte ou um homem fraco? Deus quer restaurar hoje a sua casa. Deus quer arrumar a sua casa, o seu coração. Deus quer que você veja, viva essa transformação que Ele tem para você. É um alerta que Deus traz para que nesse devocional nós não venhamos estar longe do Senhor. Tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Elas cultuam, elas vão no culto durante a semana, durante o domingo, no final de semana. Outras já deixaram o costume de ir à igreja e se sentem em igreja em casa. Mas Deus, Ele quer restaurar o relacionamento, a intimidade e principalmente a santidade. Então procure pedir para o Espírito Santo te mostrar o que você precisa colocar em ordem aí na sua casa hoje. Tenha um dia abençoado, que você possa desfrutar de todas as maravilhas que o Senhor já fez, de todas as bênçãos que o Senhor já te abençoou. Continue buscando, continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado.